Tá gravando. Gente, bom dia, sejam todos, todas, né, muito bem-vindas, tá bom? Obrigada, Prazer bom estar dia. aqui, prazer estar aqui com vocês. A gente tem previsão de ficar aqui por 1 hora, tá ok? Tá bom esse tempo aí para vocês? Tudo bem. Eu tô vendo que vocês estão na clínica, né? Tá confortável para a gente conversar? Tá, sim. Tá? Então, legal, legal. Vocês são a linha de frente aí, né? Vocês são o primeiro contato do paciente, não é isso? Isso. O paciente, quando chega, ele já vai direto aí em vocês. Então, tá. Eu quero aqui, nesse momento agora, entender como que é esse fluxo de atendimento que vocês fazem, né? Vamos começar aqui pela Eriane. Eriane, eu vim aqui na clínica, eu quero fazer uma avaliação. Perfeito. O que que você faz? No contato direto, o senhor diz, né? O paciente estava passando na rua aí, e entrou para fazer Isso. uma avaliação. Como que é esse contato? Como que é o que que você faz? Só para eu entender. Suponhamos que eu cheguei lá, oi, sou o Wilson, quero fazer uma avaliação. Como que você faz? E aí, o que que acontece? Eu primeiro falo, né? Bom dia, tudo bem? Aí fala que quer fazer uma avaliação, pergunta se Uhum, a avaliação é gratuita, se é paga. Eu explico que a nossa avaliação é gratuita, né? Ele uhum, vai vir, o doutor vai avaliar, ele vai verificar os procedimentos que ele tem para ser feito, e logo após a avaliação a gente repassa os valores para ele do procedimento. Aí tá, uhum. aí eu peço dele um documento de identificação. Tá, E logo em seguida, eu já peço para ele sentar ao meu lado e dou a fichinha de anamnese para ele tá bom. preencher. Tá. Aí ele vai preenchendo a fichinha de anamnese, aí a gente conversa um pouquinho sobre algo, né? Aí eu Uhum, vou preenchendo os dados dele no sistema. Aí logo em seguida eu peço para ele aguardar, assim. Tem uns que a gente não tem muito contato, né? Primeiro é só mesmo aquilo mais dele dar os documentos, as informações, aí ele senta lá e fica aguardando tá. o Perfeito. atendimento. Aí ele já fica aguardando o atendimento ali. Perfeito. Aí vem o doutor depois, chama ele, né? Doutor, Isso. doutor chama, faz a avaliação. E aí depois o que que acontece? Isso volta para vocês ou tem alguém que fecha esse tratamento? Aqui era a Pamela, né? Ela estava Hum. aqui direto com a gente, ela que fazia isso. Agora não, ele vai, faz a avaliação, aí a doutora vem, às vezes é eu, às vezes é a doutora, ela vem, ou o doutor, né? Uhum, Pede o orçamento dele e retorna para a sala e repassa tudo os valores direitinho para ele, né? uhum, Às vezes sou eu que repasso, falo, ó, esse aqui é o seu orçamento, aí tem esses procedimentos aqui para fazer. tá. De antemão, assim, tem uns que são vários procedimentos. Quando eles veem o valor final, eles meio que se assustam, né? Pelo valor, Aham, tipo, 4.000, 2.000, ou R$ 1.000, assim, eles ficam. Aí eu falo assim, mas desses procedimentos aqui, qual que o senhor tem, nesse momento, seria prioridade para o senhor realizar? Né? Aí geralmente fala, se é uma restauração, só a limpeza ou a raspagem. Aí eu vou com um jeitinho assim, vou verificando, né? Conversando, falando sobre. Aí ele fala, eu quero fazer esse aqui. Hoje eu só quero uhum, fazer esse. Outro dia eu venho fazer esse aqui. Aí eu falo sobre as formas de pagamento, que a gente aceita cartão, que parcela, tem o uhum. boleto. Aí eu falo assim, eu fico no seu aguardo para a gente, quando o senhor retornar, a gente pode ver uma melhor forma do, do seu pagamento, que fique melhor para o senhor. Tá, entendi, entendi, entendi. E quantas opções você chega a dar para esse paciente? Ou não, não é aquela opção do tratamento e você pode, vamos dizer assim, dividir o tratamento, né? É isso? Sim, sim. Uhum. É, se for, tem às vezes é implante, às vezes em questão a isso, aos procedimentos que é recomendado a ele. Tá, exatamente. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta aqui, tá? O paciente chegou, aí o doutor colocou lá uma prótese protocolo, né? A prótese protocolo de vocês aí é 13 mil e pouco, não é isso? Sim, sim. Aí colocou uma prótese protocolo. Aí o paciente fala assim para você: Nossa, Eliane, muito caro isso, não tem todo esse dinheiro.
Geralmente eles falam, né? Uhum. O que que você faz nesse momento? Ah, eu digo assim, a gente aceita o cartão, né? Você Uhum, pode estar parcelando, o senhor pode dar uma entrada, parcelar o restante no cartão, ou o senhor pode também fazer na forma de boleto, dar 40% de entrada e parcela o restante até 5 a 6 vezes, sem uhum, juros. uhum, Aqui a gente trabalha com crediário bemol, mas a maioria dos pacientes eles não optaram ainda, porque quando eles fazem é, a simulação, a bemol ela tem uns juros assim um pouquinho meio alto. tá. Bemol Ela que joga chama. sobre os parcelamentos. Isso. A gente também está com crediário próprio, né? Aham, Só que, assim, eu não estou muito, às vezes, nesse caso, eu falaria para a Pamela, né? Verificar com ele direitinho para estar entrando em um acordo melhor. tá. Aí a Pamela vem, entra em ação e Isso. aí ela vai tentar fechar esse tratamento com o paciente, não é isso? Quando é muito alto, assim, esses valores, assim, é mais com ela. Tá. Ainda não tenho, assim, muita propriedade para fazer, né? Para... Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Carla, você agora, Carla. Carla que tá lá, é Vieira Alves, né? Isso. Tá certo. Cheguei aí na clínica. Oi, eu quero fazer uma avaliação. O que que acontece? Bom, aí, né, a gente passa a ficha de anamnese, né? A gente pergunta a avaliação, aí o senhor trouxe algum documento, senhor ou senhora? Trouxe, aí a gente dá a ficha de anamnese, né, e lá na ficha é coletado, né, os dados do paciente. Uhum, Eu vou ver o doutor que está atendendo, né, e coloco o paciente no clinicópio, né, já perfeito. na agenda do doutor que vai atender. Aí o doutor chama ele, ela, o paciente, e aí verifica, né, os procedimentos que ele tem que fazer ou ela faz. Tá. E aí, Perfe- depois da avaliação, aí o doutor vem e pede para mim imprimir o orçamento. Entendi. E aí é da mesma forma do coroado, né? Quando é orçamento grande, aí a faz, né? Faz todo o processo, como é feito, a forma de pagamento e tal. Aí, Uhum, normalmente, quando é limpeza, restauração, aí a gente faz lá pela recepção. tá. Entendi, entendi. Vamos lá. A Pamela, ela atende as duas unidades. Como que ela faz se ela está no Coroado para ir aí no Vieira Alves? É, É, às vezes ela é perto uma unidade da outra? Não? não é tão longe, mas também não é perto. Aí, às vezes, ela está aqui, às vezes, ela está no Coroado. Aí, quando ela não está aqui, aí a Bruna sempre está todo dia aqui e a Bruna resolve, às vezes, orçamentos maiores. Tá bom, tá bom, tá bom. A Bruna, né? Tá. Aqui no Coroado já é um pouquinho mais, porque, tipo, o meu apoio aqui é a Pamela, né? Uhum, Para isso. Então, às vezes ela tá, às vezes ela não tá. Aí não, lá no Viralves é a Bruna, então a Bruna tá direto. tá. Mas quando a Pamela não tá aqui, né, já é no telefone, a gente verifica direitinho. Mas o doutor, a doutora, eles também já têm uma certa propriedade para fazer, como é que eu posso? Negociar o orçamento. Tá. Entendi, entendi, entendi. É a mesma financeira, né? Sim, Qual é o mesmo nome da financeira? é a Pamela. Não, não, a que faz no A boleto Bruna. aí. Não, o nome da financeira que vocês dividem no boleto. A É Unicred. a Unicred. Unicred. Tá, tá bom. Unicred. Unicred. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá certo. Gente, quantas avaliações vocês têm aí por dia, em média? Bom, Varia. Né, é, gente, porque a gente tem plano e a gente tem os do plano e às vezes o do particular. Ah, e Aqui no atende plano Coroado, também. Uhum. aqui no Coroado é um pouquinho diferente do Veralves, porque a nossa clínica, ela é bem assim, esquina, a gente fala esquina da rua, assim, né? E a gente tem, eles conseguem ter a visão da gente para dentro da clínica, eu, a visão dos pacientes. Então eles passam, né? Olha, e sempre vem um. Hoje.
Hoje mesmo veio um paciente para fazer, ontem e hoje, para fazer uma avaliação, né? Tá Uhum, passando aí, no Verave já é um pouquinho diferente, né, Carla? Porque a clínica já é mais, já é fechada, não tem aquele uhum. acesso assim, direto com a rua. Então, os pacientes são mais de plano ou particular que vem pelo WhatsApp, né? Pelas campanhas aí de vocês, né? Tá bom, Sim, também. tá bom, tá bom. Eu entendi, eu entendi. Carla, você conseguiu acessar o curso online? Ou ainda não Consegui. deu? Conseguiu? Deu tempo? Você já chegou a assistir a alguma aula ou ainda não? Eu assisti aquelas aulas da secretária faixa preta, né? É? Legal. Você viu que tem uma anamnese lá que a gente faz? Você chegou a assistir essa aula da Vanessa, não? E da anamnese. Não, né? Tá, tá bom. Tem uma aula lá, gente, que ela é muito interessante e ela vai ajudar vocês no dia a dia da gente fazer esse primeiro contato aí com o paciente, tá? Mas eu só preciso identificar a primeira pessoa que vai fazer o contato com o paciente. Quando você entrega uma ficha para esse paciente de anamnese, é anamnese de saúde, né? Isso. Sim. Se ele tem alguma doença, se tem alguma coisa, não é isso? Essa é a anamnese. Mas vocês não ficam sabendo ali o que que esse paciente deseja, né? O que que ele quer. Confere? Às vezes Sim, a gente, né? Ah, eu queria fazer, né? Uma limpeza, eu quero fazer um implante, né? Uma Hum, extração. prótese. tá, tá certo. Tá certo, tá bem, tá bem. Vamos lá. E qual que é a dificuldade que vocês têm no dia a dia de vocês, Eriene? Dificuldade, mas em questão a. O atendimento de vocês aí, tem alguma dificuldade, alguma coisa que, nossa, eu não estou conseguindo fazer isso aqui eu não sei fazer direito, isso aqui eu pretendo arrumar, tem alguma coisa? Ou não, tá, é tudo tranquilo? Não, eu penso que seja assim, tranquilo, né? Uhum. Tá, é tranquilo, né? Tá É. bom, tá bom. E você, Em questão, Carla? mas em questão assim, a orçamento, né? Essa parte assim que ainda tem um. Uhum. Eu acho que precisa. A parte de orçamento, né? Fechar orçamento ainda é um problema para É, vocês, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos lá. Eu vou ajudar vocês. Como que vocês vão fechar mais orçamentos? Tá bom? Vocês querem fechar mais orçamentos? sim, com Sim. certeza. É? Tá bom. Qual que é o Precisamos. orçamento? Qual que é o orçamento mais alto que você já fechou, Eliane? Um orçamento mais alto. Pô, eu vagamente me lembro, foi um de 5 mil e alguma coisa. 5.000, alguma coisa. E você, É, Carla? foi esse. Eu fechar o orçamento assim alto, né? Eu acompanho a Bruna, que ela tem mais envoltura assim para falar, entendeu? Aí eu sempre tô aqui do lado dela, mas já vi ela fechando o orçamento de 6.000, que eram umas facetas de paciente. 6.000. Tá, tá. E Eu se fiquei eu... até orgulhosa de mim quando eu fechei. Oi? Eu fiquei até orgulhosa de mim quando eu fechei, porque eu É, tava assim, meio que nervosa, meia é. assim, né? Aí o paciente não, porque o paciente, eu percebi que ele, não, eu quero fazer, pronto, tá aqui, paguei, e Uhum. foi assim, bem. Legal, legal, legal. Legal. E se eu ensinar vocês a fechar tratamento de 20.000, 30.000, 40.000? Ótimo. Vocês acreditam que isso é possível? Sim, Sim, sim. é possível, né? Tá. Mas tem uma construção antes, tá? Para a gente chegar É. nesse tratamento. Se a gente não construir antes, a gente não consegue fechar, tá? E o primeiro passo da construção é você acreditar que é possível fazer. Perfeito? Perfeito. Sim, Se você não acreditar, não fecha, tá?
O orçamento mais caro que eu já fechei aqui foi um orçamento de R$ 90.000. Uau! Nossa. 90.000 pro seu Adalto, tá? Depois a gente fechou um de 78, foi o segundo maior. Vários de 50, 60, um monte de 40, um monte de 30, 20 mil, então perdemos as contas, tá? De tanto que teve essas avaliações. E orçamento de 5, 6, 12, 10, 8 mil, 5, 6, 8, 10, todos os dias a gente precisa fechar essas avaliações. Vocês acreditam que isso é possível? Acredito. Sim, Acreditam? Então tá. Então acredito. vamos trabalhar para isso? Vamos entender isso? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês. É o seguinte, depois eu vou resumir, tá? Mas tem o treinamento da secretária faixa preta que eu preciso que vocês assistam ele. Assistam, assiste de novo e de novo. Assiste umas 3, 4 vezes, porque tem coisa ali que vocês só vão pegar na terceira ou quarta vez, tá bom? Mas eu vou estar aí com vocês, eu vou ajudar vocês. Venda é um cadenciamento. A gente precisa cadenciar as vendas, tá bom? A gente precisa entender que ela passa por etapas. Perfeito? Quando, Perfeito. quando o paciente chegou até você, ele está no primeiro nível. Atenção, você chamou a atenção dele, passou na rua, viu a clínica bonita e entrou. Aí ele foi para o segundo nível, que é o nível de interesse. Perfeito? Ó, chamou atenção, primeiro nível, segundo Sim. nível, interesse. Eu tenho que levar ele para o próximo nível, que é o desejo, ampliar o desejo desse paciente. Existem técnicas para fazer isso. E por último, eu preciso do quarto nível aqui, é a ação. A ação é ele abrir a carteira e pagar. Ele pegar o cartãozinho dele lá e ó, toma aqui e pagar o tratamento, tá bom? Vamos lá, eu vou passar aqui algumas coisas para vocês. É o seguinte, eu vou pegar um outro slide aqui, tá? Que vai ser importante para a gente construir isso aqui. Só um minutinho que eu vou abrir esse slide aqui para gente. Gente, tá frio aí hoje, tá calor? Calor. Tá Falou. calor? É. Tá bom. Gente, eu nunca fui em Manaus, é a primeira vez, tá? Onde que Não, vocês. Tô buscando um slide aqui para a gente mostrar para vocês. Onde vocês acham que eu devo ficar aí? o Como local, se eu falar, é um local? Me dá uma noção aí de bairro, de lugar, onde eu devo ficar. Que vocês acham que bora, Carol. vai ser interessante? Eu tenho que ficar aqui para as bandas da Ponta Negra ali do Vale, que o pôr do sol é lindo demais. Como chama? Ponta Negra É. Isso, e Vale do Pôr do Sol? Não, o pôr do sol que você vê aqui é muito. Tá. Então na Ponta Negra. depois eu vou procurar aqui, tá? Eu vou reservar aqui hoje. Vamos lá, gente. Vocês vão me ajudar muito aí. Tem que comer o peixe assado, Ah, tambaqui, nossa, já me falaram a aí. farofa de banana. É, farofa de... Eu quero, viu, gente? Farofa de banana, delícia. O passeio amazônico é muito legal. É? Nossa, que delícia. Bom demais. Gente, apareceu aí para vocês? Sim. Apareceu, né? Então vamos lá, meninas. Eu preciso que vocês entendam isso aqui, ó. Se vocês entenderem isso aqui, vai ser interessante para a gente, tá? Olha só. Existe uma linha. Vocês viram que apareceu uma linha aí, ó. Não tinha linha. Existe uma linha. Uhum. Essa linha são as etapas que esse paciente vai passar, tá? Então a primeira etapa que ele vai passar é aí com vocês. É a abordagem, perfeito? Então, esse paciente vai chegar aí com vocês e eles precisam ter uma primeira impressão incrível, né? O paciente precisa ficar, eu vou usar uma palavra aqui, seduzido pela clínica, pela estrutura, pelo doutor, por vocês.
nós precisamos tratar em questões, inclusive emocionais. Ele precisa se sentir bem, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Aí vem o segundo momento, que é o diagnóstico, que é onde o doutor atua. Perfeito? Tá aparecendo aí? Sim, sim. Depois o doutor faz um plano de tratamento. Perfeito? Eu vou ensinar o doutor a fazer um plano de tratamento que vai facilitar a vida de vocês, tá bom? Depois Ótimo. vão acontecer as objeções. O que que é objeção? Eriene, gostei demais da clínica, do ar-condicionado, tá tudo lindo, mas esse preço aqui não dá. Já Esse aconteceu. juro aqui ficou muito caro. Ah, eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que falar com o marido. Ah, tem que esperar o cartão virar. Não é isso que eles contam para vocês? É. Ah, eu não consigo pagar, eu só quero a restauração. É, gente, eu conheço isso tudo aí que eles falam para vocês, tá? Nós estamos há 6 anos botando câmera dentro de clínica e escutando o que os pacientes falam. E aí eu vou conseguir ajudar vocês. Depois nós temos o empilhamento de benefícios, que eu vou ensinar vocês a fazerem, que é muito legal. Depois nós temos o fechamento. Olha quanta coisa aconteceu para eu poder fechar o tratamento. Caramba, olha quanta coisa aconteceu para eu poder fechar o tratamento. Depois acontece o pós-venda, né? A gente precisa acompanhar esse paciente e depois o processo de fidelização. Tá vendo? Olha quantas etapas que são importantes aqui para a gente chegar onde a gente gostaria de chegar. Muita coisa, né, gente? Tá certo? Aí nós temos a fase inicial, a fase intermediária, aí acontece a venda, vocês estão vendo aí, ó, tá subindo, né, o slide, tá dando para ver. E aqui acontece a Sim. escala. A clínica só cresce aqui nos últimos aqui, ó, no pós-venda e no fidelização. Ali é que ela escala o negócio. Mas aí eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, a abordagem. O primeiro contato, tá? Então, o primeiro contato vai ter uma anamnese, que nós vamos mudar essa anamnese aí para vocês, tá bom? Nós precisamos fazer um combinado com o paciente. O que que é um combinado, gente? É combinar o que que vai acontecer, perfeito? Depois, Sim. nós precisamos descobrir o que esse paciente precisa, e aí a gente precisa alinhar a expectativa. O que que é alinhar expectativa? Carla, não estou te vendo, acho que sua câmera fechou aí. É, ela fica fechando. É. Aí, legal, voltou. O que que é alinhar a expectativa? Às vezes o paciente, ele quer uma prótese protocolo, mas ele chegou mais humilde, roupinha mais simples e tal. O doutor achou que ele não tem dinheiro para o protocolo. Aí o doutor vai e faz um par de dentaduras para ele. Ele vai fechar o tratamento? Não. Não. Porque ele quer uma prótese protocolo, o doutor ofereceu uma dentadura. Só vai fechar se a gente fizer isso aqui, ó, alinhar a expectativa. Eu entender o que o paciente quer e eu poder oferecer para esse paciente o que ele quer. Faz sentido? Faz. Faz sentido, né? Eu já vi casos que às vezes o paciente foi na clínica com dor, com R$ 200 no bolso, e ele queria só aliviar a dor. Aí o doutor falou: não, você tem que fazer canal. Aí esse outro dente aqui você tem que fazer um implante, não sei o quê. Fica em 15 mil seu orçamento. Aí o paciente saiu de lá correndo, não olhou nem para trás. No outro dia eu liguei para o paciente, falou: ô, seu paciente, você foi bem atendido? Fui. A Eliane te atendeu bem? Ele falou: maravilhosamente bem. O ar-condicionado da clínica estava bom? Tava. Ah, eu sou do setor de qualidade. Tô vendo aqui que o senhor não iniciou o tratamento. O que que aconteceu? Aí o paciente fala assim para mim: ó, o tratamento de vocês ficou mais caro, eu achei no lugar mais barato para fazer só o que eu queria. Tá, mas você já começou, filho? Já finalizei, já voltei lá, já vou fazer as etapas e tal. Ou seja, por que que ele fez isso? Porque não teve alinhamento de expectativa, tá bom? Então vamos lá. É, nós vamos mudar alguma forma aí, vai ficar mais fácil para vocês entender o paciente de vocês
e mais fácil para fechar a avaliação, tá bom? Compartilhou aí para vocês? Sim. Sim. Então tá. Então vamos. Olha só. Aí nós temos aqui as 5 verdades do paciente. Alguém de vocês lembra quais são? As 5 verdades. Se Deu um vocês, Não. se vocês anotaram, pode consultar. Ah, não lembra? Então tá, vou ajudar vocês. Olha, isso aqui tem que decorar, viu, gente? 5 verdades. Lê para mim, Eriane. Alguma coisa o paciente precisa. Ele não foi aí à toa, ele não está passeando, tá? Isso, anota mesmo. Alguma coisa o paciente precisa. Carla, sua câmera fechou de novo. Uhum. Não é isso? Alguma coisa o paciente precisa. Ele não É. foi aí à toa. Aí eu tenho que descobrir o que esse paciente precisa. Tá bom? Então, alguma coisa. Segundo ponto aqui, vamos passar, olha só. Lê para mim, Carla, vê se você consegue ler o que está em branco. Com alguém ele vai se conectar emocionalmente. Isso, com alguém, o seu paciente vai se conectar emocionalmente. Gente, os pacientes, às vezes, eles gostam muito do doutor, da doutora, né? Eles têm ali a confiança da secretária, tá bom? Aqui em Minas Gerais, onde eu tô, se você não tiver, chama de dedinho de prosa. O que que é dedinho de prosa? Uma conversa com o paciente. Aí eles acham que você está fazendo desfeita para ele. Aqui em Minas é assim, se você não conversar, oi, onde você mora? Com quem que você mora? Você é da família de quem? Aqui em Minas tem isso, gente. Vem tomar um café comigo aqui, vamos comer pão de queijo. Aqui é café e pão de queijo, é uma loucura. Tem isso aqui, tá? Então, o teu paciente com alguém, ele se conecta emocionalmente. Vamos para o próximo aqui, olha só. Lê para mim, Eriane. Em algum momento, seu paciente vai fechar o tratamento. Em algum momento ele vai. E existem 3 momentos para o paciente fechar o tratamento. É agora, eu estou com dor, tá doendo, eu quero resolver isso agora. É lá para o dia 10 quando o cartão virar. Ou então, depende do preço que vai ficar. Se ficar muito caro, eu não vou fazer, não. Não é isso? Isso. Então, 3 momentos. O paciente vai fechar o tratamento. E aí vem a próxima. Lê para mim, Carla, que está em branco. Algum valor o paciente vai pagar. Algum valor o paciente vai pagar. 1.000, 2.000, 10.000, 90.000. Eu já, Amém. eu já vi tratamentos de 155.000. Nossa. Eu já vi, já presenciei, tá? Então, não foi eu que fechei esse, não, tá? O meu maior foi de 90. E aí tem a última verdade embaixo aqui, olha só, que é doída, né? Que dói na gente, é um tapa na cara, né? Lê para mim, Eriane. De alguém ele vai comprar. De alguém ele vai comprar, ou ele compra comigo, ou ele compra com um concorrente em frente. Então, essas são 5 verdades absolutas, tá? Então, quando o paciente chegar, alguma coisa ele precisa. O que será? Eu preciso descobrir. Com alguém ele vai se conectar emocionalmente. Se ele se conectar com você, gostar de você, ficar seu fã, acabou. Você pode até vender mais caro que ele vai fechar com você, tá? Em algum momento, o teu paciente fecha o tratamento. Ou é agora, ou é dia 10, ou depende do valor. Perfeito? Algum valor o teu paciente vai pagar. 1.000, 2.000, 10.000, 90.000. E com alguém ele vai fechar. Perfeito? Então vamos lá. E aí, eu falava também que tem 3 coisas que o paciente precisa superar. Eu vou pedir até para vocês anotarem isso também, tá? Todo paciente que chegou aí, gente, isso é verdade também. O paciente não quer estar numa clínica odontológica, sabia? Aí é o último lugar que ele gostaria de estar. Ele não quer estar aí. O paciente quer estar lá na beira do rio, curtindo o pôr do sol, comendo peixinho, tomando uma cerveja. É ou não é?
Ele não quer estar É, aí, ele quer estar bem, ele não quer estar aí. Então, se ele está aí é porque ele tem uma dor, ele tem uma dor, tá? Mas nem sempre, às vezes, é uma dor de dente. Às vezes não é a dor de dente. Às vezes o dentinho tá feio, tá amarelinho, aí ele se sente mal por isso. É uma dor da rejeição, dor da exclusão. Ai, o que que as pessoas estão pensando de mim? Ai, não consigo rir, tem que ficar pondo a mão na boca, né? Às vezes nem não está doendo fisicamente, às vezes está doendo emocionalmente, perfeito? E se ele tem uma dor, ele tem um deixo. desejo. Ah, eu quero resolver isso. Ah, eu quero ficar com os dentes branquinhos, quero ficar com os dentes bonitos, né? E aí, no meio do caminho, vai aparecer Objeção. um obstáculo, né? Uma objeção, uma pedra no meio do caminho. Olha, eu quero fazer esse protocolo, mas 35.000 eu não consigo pagar tudo de uma vez. Então, essas são as etapas que vocês vão passar, tá? Então, as 5 verdades do paciente, os 3 pilares, vai funcionar para todo mundo, perfeito? Vamos lá. E aí, o que que nós temos? Olha só, nós, numa abordagem perfeita, numa abordagem magnífica, vai precisar acontecer essas 4 coisas aqui, ó. Uma anamnese perfeita, não é essa que vocês fazem. Um combinado, eu vou precisar combinar com o paciente o que que vai acontecer, tá? Vai precisar acontecer a descoberta, eu preciso descobrir o que ele quer e eu preciso alinhar a expectativa. Caramba, Wilson, eu nunca tinha pensado nisso. Aqui é de uma forma profissional. Eu estou falando com vocês, é uma abordagem que a gente faz em clínicas que vende 550, R$ 500.000 por mês. Nossa, esse pessoal vende isso tudo? Vende. De cada 10 pacientes que chegam lá, 9 fecham o tratamento. Vocês estão entendendo? Então, isso é alto. Por quê? Porque segue isso aqui, tá bom? Então, vamos falar primeiramente da anamnese, tá bom? Anamnese. A anamnese que eu uso é essa que está aparecendo aí para vocês. Vocês estão no celular, vocês não vão conseguir visualizar, tá? Tô Ma- vendo. Mas eu mandei, e eu vou mostrar aqui tudo certinho para vocês, tá? Eu mandei no grupo, beleza? E aí, olha só, agora começou a aparecer melhor, né? Quando o paciente chega, eu peço o documento dele. Oi, seu João, o senhor pode me emprestar o seu documento para eu abrir uma ficha aqui para vocês? Abrir um cadastro? Aí todo mundo dá o documento, tá? Então eu pego o documento. Se ele perguntar para você, por que que tem que dar documento? Falou, é uma norma do CRO, o senhor tem que cadastrar o senhor aqui, senão eles vêm cá e fecham até a clínica. Prende até a gente se não pegar documento. Aí pronto, aí tirou da, né? Porque vai aparecer um abençoado aí, vamos chamar Sempre assim, aparece. né? Um abençoado falar, não quero Ele dar fala assim, documento, não. teve um que foi por causa da anamnese. Pra que que eu tenho que preencher isso? É, Por que que eu tenho que preencher isso? para a gente saber, né, seu abençoadinho, se você tem alergia, né, e tal, alergia, anestesia, se você tem pressão alta, né, para a gente preservar a sua vida, né, a gente quer o paciente vivo, né. Uma coisa que eu achei interessante que eu me recordei agora, que o paciente chega, a gente entrega a fichinha, né? A fichinha para ele para ele preencher. Mas já aconteceu de eu pegar a fichinha, sentar com ele e fazer as perguntas. Eu achei bem mais interessante do que eu pegar e dar para ele e ele e preencher. Nossa, isso é ótimo, tá? Se você conseguir preencher, nós vamos melhorar muito, muito, muito isso, esse trabalho. Inclusive, eu ia falar isso para vocês. Não entreguem isso aqui na mão do paciente para que ele possa preencher. Preencham vocês, tá bom? É, a- vai ter, vai ter momentos que acho que a gente consegue, né? Tem momentos que talvez a gente não consiga pelo fluxo, né? Tem dias Tá bom. que Se você não conseguir pelo fluxo, o que que você vai fazer? O ideal é vocês fazerem isso, mas se não conseguir,
O doutor que for fazer a avaliação do paciente precisa conseguir preencher a segunda fase ali, tá bom? Essa aqui é a fase preliminar. Olha só o que que eu tenho ali. O nome do paciente, o CPF, telefone, data de nascimento. Eu gosto de falar assim, tudo tem um porquê. Por que que eu pego o nome do paciente? Ah, porque não tem como. Isso é básico. Por que que eu pego o CPF do paciente? Tem mais em questão pra gente, a gente necessita do CPF por causa do plano. Do plano, E exatamente, né? também por nota fiscal, né? Por causa de recibo. Isso, fazer o financiamento, às vezes, né? Sim. O telefone do paciente, por que que eu pego o telefone? É para fazer o contato. A data de nascimento, por que que eu pego data de nascimento para lembrar ele do dia do aniversário, né? Aí A eu gente tem no preencho, sistema. é, se é sexo masculino, feminino, né? O pessoal já me pediu, Wilson, bota a terceira opção aí, faz, gente. Se vocês quiserem, vocês botam, tá tudo certo, né? Porque às Já vezes aconteceu aqui na clínica, já aconteceu. Nós temos uma paciente. aí, ó, você é um paciente, uma paciente, eu já entendi tudo. Quando, Né? quando ele entrou em contato, né, deu as informações todinhas, nunca tinha acontecido isso. Aí eu fui bem cautelosa em falar com Sim, ele ou ela, né? Ela, porque prefere que seja ela. sim, claro. E para não se sentir, né, É constrangido, né? desconfortável. Aí Desconfortável. ela pegou, mandou o nome, né? Aí eu falei, logo em seguida, mandou o nome social dela, né? Que era Uhum, Melissa. uhum, Aí quando ela falou assim, Melissa, eu, meu Deus, aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, a senhora gosta de ser chamada, prefere qual? Qual nome a senhora prefere ser chamada? Ela falou, eu prefiro ser chamada por Melissa. uhum, Aí, tá, eu preenchi tudo. Aí quando foi no dia da avaliação, nesse mesmo dia eu passei para as meninas, passei para a doutora, né, passei para todo mundo. Eu falei, ó, a gente tem essa paciente assim, assim. Ela gosta de ser chamada pelo nome social, é Melissa, pelo amor de Deus. Quando ela chegar aqui, eu até coloquei na fichinha, no cadastrinho dela do sistema, tudo direitinho. O paciente gosta de ser chamada assim, assim, assim. Aí quando ela veio, né? Aí foi tudo certinho, e chamou por Melissa. Até a gente meio que se acostumou assim, chamar pelo a senhora, né? Melissa, isso. Aí foi uma coisa assim, bem. tá certo. É, a gente fica meio assim, né? Mas com isso aqui não vai ter problema, não, tá? Então vamos lá. Olha só, a gente fica meio assim, tá? É, gente, aqui é o seguinte: eu vou perguntar se essa pessoa fuma ou não, tá bom? E a profissão dela. Wilson, por que que você pergunta a profissão? Tá? Porque aqui atrás de mim tem um negocinho chamado ativação do Sherlock Holmes, do detetive, tá? Por exemplo, isso não quer dizer nada, mas ele vai me dando pistas. Se o paciente que eu estou atendendo é um desembargador de justiça, eu posso entender que ele ganha mais ou menos quanto? Uns 20, 10, Mais, mais, mais. Uns tem 40 mil, tá? Um 40. desembargador. É, uns 40. Então, um desembargador, se eu falar para ele que o protocolo ficou 25 mil, ele não vai achar caro. Agora, se eu estou atendendo a dona Vanessa e ela trabalha de auxiliar de cozinha, quanto ganha um auxiliar de cozinha num restaurante simples? Salário, mil e Né? quinhentos. 1.500. Aí eu falo para ela que o protocolo é 25 mil, tadinha, gasta 2 anos de salário dela. Enquanto o desembargador gasta 12 dias, ela gasta 2 anos. É diferente, é a percepção. Então, por isso que eu sondo a profissão das pessoas. Não quer dizer nada. Às vezes a dona Vanessa vai fechar o protocolo e o desembargador não vai fechar o protocolo. Mas Isso. isso me dá pistas, tá? E ali eu tenho uma pergunta, olha. Seu João, como o senhor ficou sabendo aqui da clínica? Isso é importante para mim. Se ele veio do marketing digital, se ele veio de indicação, se ele viu a fachada da clínica e entrou, aí eu anoto ali. Tá bom até aqui? Sim. E aí eu faço essa perguntinha: como você gosta de ser chamado? Chama-
Você lembra do caso que eu citei na quarta-feira, né? A dona Bozolinda, né? Tá certo, ela gosta de chamar de Linda, tá tudo bem, né? Então, legal. Então, aqui usei essa anamnese, gente, só para caracterizar o meu paciente, só para qualificar ele. Até agora, nada aconteceu. O nome que ele gosta de ser chamado é importante. Mas agora vem uma pergunta poderosíssima. Eliane, qual foi a primeira verdade do paciente que você anotou aí? Pega as suas anotações. Primeira verdade. Alguma coisa o paciente precisa. Aí, gente, olha só, eu faço essa pergunta e eu faço desse jeito. Eu sento com o seu João lá no lugar confortável. Seu João, antes disso aqui, né, eu preciso fazer o combinado. Eu vou fazer algumas perguntas para você para eu entender o que o senhor quer. Tudo bem, tudo bem. Seu João, conta para mim, olha o gesto que eu faço. Conta para mim, o que que está acontecendo aí na sua boca? Eu faço desse jeito. É automático, gente. Eu treinei fazer desse jeito. Wilson, por que que você faz isso? Porque antes a minha pergunta era incompleta. Eu falava assim, Dona Maria, conta para mim o que está acontecendo. Aí a Dona Maria falava assim, ô meu filho, eu estou numa depressão, umas contas para pagar. Eu falei, não, 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 não é isso, não. Eu quero saber o que está acontecendo na sua boca, tá? Conta para mim o que está acontecendo na sua boca. Por que que a senhora veio aqui? O que que a senhora precisa? Me conta o que está acontecendo na boca. Aí ela vai falar assim: Ah, tem um dentinho aqui que está doendo. Eu vou. Geralmente mostra. Já Tem um aconteceu. dentinho aqui que está doendo. Aí você vai e anota, o dentinho doendo. Aí eu vou fazer uma pergunta para ela inteligente. E o que mais, Dona Maria? Ah, tem um outro aqui que ele tá meio bambo, olha aqui, ó. Aí eu vou, dente bambo. Geralmente ela mostra. Ah, eu não estou satisfeito com esse dente da frente. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Então, o que mais, a palavra que mais vai puxando a língua da pessoa ali para que ela possa falar mais coisas, tá bom? Então eu descobri a primeira verdade do paciente. Confere? Sim. Primeira verdade, já descobri. Vamos para a segunda agora. Olha só. Aí eu faço umas perguntinhas ali intermediárias. Perfeito? Ó, vamos passar aqui. A pergunta intermediária. Dona Maria, a senhora consegue mastigar bem de um lado e do outro? Aí ela fala sim ou não. Quando a senhora olha no espelho, a senhora está satisfeita com o sorriso que a senhora vê lá? Aí ela vai falar. Dona Maria, conta para mim, o que que a senhora gostaria de mudar no seu sorriso? A cor, a posição, repor alguma coisa, fazer uma limpeza. E aí ela vai falar para você. São perguntas intermediárias. Mas agora eu vou chegar em uma pergunta poderosa. Eliane, qual que é a terceira verdade aí do paciente? Olha aí nas suas anotações. Em algum momento, seu paciente vai fechar o tratamento. E aí eu pergunto, oi, dona Maria, ai que ótimo, tá, dona Maria? Dona Maria, me diz uma coisa. Quando a senhora quer fazer esse tratamento? Quando a senhora pretende fazer esse tratamento? E aí ela vai te dar três possíveis respostas. Vocês se lembram quais são as três? Três possíveis respostas. Ela vai Ah, falar, pode colar, viu, gente? Ela vai falar assim para você: Ah, Eriane, eu quero fazer esse tratamento agora, tá doendo. Olha, uhum. Eriane, eu só vou fazer esse tratamento dia 10, porque é quando virar o cartão. Ou então ela fala assim para você, Carla, vai depender, filha, do preço. Se ficar, não ficar muito caro, eu faço até agora. Então, qual é a terceira verdade do paciente? Em algum momento o paciente vai fechar o tratamento. Eu já descobri quando que ele vai fechar. Não é muito mais fácil você descobrir antes? Wilson, mas o paciente acabou de chegar na clínica, você já está fazendo essa pergunta para ele? Claro. Quanto mais eu descobrir da vida dele, mais fácil vai ser para fechar. E engraçado que antes eu tinha receio de fazer essas perguntas. Hoje eu falo para o paciente: olha, vem cá, seu paciente, senta aqui. Eu quero entender o que você quer, tá bom? Se a gente entender o que você quer, vai ficar mais fácil a gente te atender.
Ou seja, eu fiz um combinado com ele. Por isso, nosso atendimento aqui é diferente do SUS, tá? A gente pergunta, faz uma entrevista primeiro, depois que o doutor vai te avaliar. E ó, fica tranquilo, essa consulta é R$ 150, mas você não vai pagar nada, é presente para você. Tá certo? Ou seja, ele ficou devendo obrigação para mim, né? Não ficou? Eu falei para ele que é de presente, aí tá tudo certo. Legal. Tem mais uma perguntinha aqui que eu mudaria ela um pouquinho. Tá ali, ó. Eu vou até mudar e mandar para vocês. Já fez algum orçamento? Eu mudaria ela. O senhor já fez algum raio-x, alguma avaliação? Me conta. Aí ele vai falar sim ou não, tá tudo bem. Agora, Carla, qual é a quarta verdade do paciente que você anotou aí? Qual que é? Algum valor o paciente vai pagar. Algum valor o paciente vai pagar, não é 1.000, 2.000, 10.000. Aí eu faço uma pergunta poderosa para ele. Olha que pergunta é essa. Seu João, só para eu entender, o senhor já tem uma ideia de quanto o senhor pretende investir no seu tratamento? Will, você faz essa pergunta para o seu paciente? Eu falei, claro. Seu João, só para eu entender, qual que é um valor de prestação que fica confortável para o senhor se o senhor vier fechar o tratamento com a gente? Olha que perguntinha marota, sutil, né? Qual que é o valor de prestação que fica confortável para o senhor? Qual é o valor do tratamento que fica confortável para o senhor? Seu João, fica tranquilo que eu estou perguntando isso, seu João, é para a gente alinhar a expectativa. Senão, às vezes, o senhor quer uma coisa, eu vou oferecer outra. Quanto mais eu entender o que o senhor quer, mais fácil vai ficar a gente atender, tá bom? Aí o seu João topa responder. Agora, se ele não entender nada, por que que você está fazendo essa pergunta, ele vai ficar bravo com você. Quando você faz essa pergunta, ele vai te dar três respostas. Três. Primeira resposta, ele fala assim para você: tem nem ideia. Por isso que eu vim aqui fazer a avaliação. Não tem ideia. Ou ele fala assim para você: olha, o dia que o doutor Antônio Figueiredo perguntou para um paciente lá na Bahia, a gente tem vídeo, qual é o valor que queria investir no protocolo, o paciente falou assim para ele: se ficar mais do que R$ 35.000, eu não consigo fazer agora. Você imagina se o paciente responde isso para você? Ele fala assim: Carla, olha, se ficar mais de 35.000, não vou fazer agora. Hum, tá bom. Então, a primeira opção, o paciente fala que não tem nem noção de quanto vai custar. A segunda opção, ele te dá um valor aproximado. E a terceira opção é uma pergunta, é uma resposta ríspida, tá? A gente já está preparado para ela, porque às vezes a gente recebe. O paciente olha para sua cara e fala assim: uai, uai é coisa de mineiro, né, gente? Como é que é o sotaque aí? Porque aqui eles falam uai, uai para tudo. A gente tem bem. Tem, né, um sotaque também. Então ele fala assim: Eriene, é você que precisa saber o valor, não sou eu não. O valor que você falar é o que vai ser. Eu não estou nem preocupado com o valor, não. Aí ele te dá uma resposta assim, ríspida. Quando o paciente der uma resposta ríspida, o que que você faz? Mostra a palma da mão para ele. Toda funciona, viu, gente? Não, seu João, eu só estou fazendo essas perguntas aqui para a gente entender o que o senhor quer. Por que que você mostrou palma da mão? Para ele ter calma, Eu para estou armado ou Ah, desarmado? desarmado. Não, seu João, é rápido, é sutil, viu, gente? Não, seu João, calma. Eita, calma. Ó, calma, não, seu João. O senhor tá certo. O senhor fica tranquilo. Não, ó, mostrei palma. Toda vez que você mostrar a palma da mão para o paciente, você está falando para ele que você está desarmado. Opa, palma. Não, não, seu João. Não, o senhor tem razão. Ali acalma na Serve pra hora, vida, gente. né? É, Serve pra viu? vida. Eu tô desarmado. Agora, se você bota a mão para trás assim, abre o braço, aí vai dar briga, vai dar confusão.
Tá bom? Então, é linguagem corporal. Então, só que ali tem uma coisa importante. Olha só. Ah, vamos lá. Eu falei para vocês que quatro coisas precisam acontecer para que o atendimento seja perfeito. Uma delas é o preenchimento da anamnese. Vocês anotaram aí, né? Depois tem que acontecer um combinado. Depois tem que acontecer uma descoberta. É isso? Isso, E um imagina. alinhamento de expectativa. Gente, então beleza. O que está acontecendo aqui? Eu estou descobrindo o que esse paciente quer. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Aí, olha só, tem uma perguntinha aqui que eu vou fazer ela também. Seu João, aqui na clínica a gente gosta de facilitar a vida dos nossos pacientes, viu? O paciente fica feliz. Você viu que eu conto uma história antes de fazer a pergunta, né, gente? Eu vou botar a pergunta aqui para vocês. Ai, ai. Seu João, aqui a gente gosta de encantar os nossos pacientes, viu? A gente gosta de deixar os nossos pacientes tranquilinhos e facilitar a vida deles. Aqui na clínica, eu vou falar disso para o senhor agora, para o senhor ficar bem tranquilo. Se o senhor vier fechar o tratamento com a gente, qual é a forma confortável de pagamento? Aqui a gente faz no dinheiro, faz no cartão, faz no boleto, faz por etapa. Qual delas fica boa? Aí a pessoa vai falar: eu quero fazer no boleto, quero fazer no cartão, quero fazer pelo convênio. Aí você já descobre, quero fazer por etapa, ou seja, eu faço R$ 500, pago R$ 500 e faço R$ 500 de tratamento. Pode acontecer. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Aí vem umas perguntinhas intermediárias. O senhor mora aqui próximo da clínica, seu João? Ah, eu moro no bairro, lá no Ponta Negra. Ai, que legal, que ótimo. Né? O Ponta Negra é bar elite. Elite. Olha só, É, então quando vem um paciente do Ponta Negra, aqui em Belo Horizonte é Belvedere. Se você fala de uma dentadura com o paciente do Belvedere, você perdeu ele. Você tem que falar de protocolo cerâmico, um pino estrauma, uma lente estratificada, uma coisa mais cara. Se você for vender barato para ele, você perdeu. É tudo tratamento assim, high ticket, tá? Eu acho que lá do Ponta Negra, acho que vai ser mais ou menos isso, né? Tá bom? Então, tá bom. legal. Agora vem uma pergunta aqui de conexão, que é muito legal. Seu João, aqui na clínica a gente gosta de encantar os pacientes, tá? Qual é a música que o senhor gosta de ouvir? O paciente toma um susto. Música que eu gosto de ouvir? Ah, eu assim, gosto de... Qual que é aí as músicas que toca aí em Manaus? As mais badaladas. Música, sim. Bora É, botar um boi. como que é? Bora botar um boi? Tá na É, época o do boi. caprichoso. Aí eu gosto da música do boi. Aí você põe a música do boi para ele, gente. Aí o que que é legal? Quando a doutora, olha só, tem uma pegadinha aqui, tá? Quando a doutora entrar com esse paciente dentro do consultório, é, se ela colocar a música do boi para esse paciente, gente, ele vai ficar apaixonado por vocês. Ele vai gostar da doutora, vai gostar de todo mundo. E ele se sente em casa. Perfeito? Nossa, gostei da música do boi aqui. Depois eu quero descobrir que música é essa do boi, viu, gente? Depois vocês me mandam lá o nome Vamos certinho. ver qual dos dois bois o senhor vai lhe encantar. Qual dos dois vai lhe conquistar? Se é o caprichoso ou garantido? Caprichoso ou garantido, Eu música espero do... que seja o garantido, que é o boi vermelho. É o boi vermelho aí, tá vendo? Olha só, gente, que legal. Cultura de vocês aí é incrível. Então, aqui vem a primeira questão. Por que que eu vou botar a música do boi para o paciente? Para ele se sentir confortável, mais confiável, mais à vontade, Uhum. Ele se sentir confortável, confiante, confiança, sentir mais relaxado, sentir que a gente se importa com ele. E é que a gente não sobre suporta.
é sobre ele, não é sobre mim. O que importa é ele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes eu gosto de música de jazz. O paciente odeia música de jazz, gente. Quem não, jazz é igual pequi. Eu não sei se você sabe o que que é pequi. Eu sei, nunca comi. Pequi, assim, quem gosta, gosta muito, quem não gosta, odeia. Tem até ânsia. E quem gosta, gosta demais. Jazz é assim também. Quem gosta, gosta muito, quem não gosta, odeia. Quando eu estou falando da música do boi, é sobre o paciente, não é sobre mim. Perfeito? Então, o que que importa é o paciente. Tá bom? E aí, o seguinte. Eu faço uma última pergunta aqui para ele. Olha só, última pergunta. O que ele gostaria de me perguntar? Seu João, o senhor quer me fazer alguma pergunta? Hum, E aí, eu já tenho até as perguntas que as pessoas fazem. Você quer saber? Pode falar. Doutor, vai demorar? Vai demorar? Doutor, quando vai doer? O É, implante dói, isso. tá? Doutor, quanto que vai custar isso aqui? São as perguntas que eles fazem, tá? Se vai demorar, se vai doer, e é legal você perguntar isso, tá bom? Então, gente, o que que acontece? Acho que não está compartilhando aí não, né? Não, né? Só tá a Não. imagem aqui. Tá. O que que acontece? Nós precisamos, eu quero convidar vocês para a gente introduzir, essa é a palavra, introduzir essa anamnese aí para vocês. Só que tem o seguinte, lá na aula da secretária faixa preta, tem a anamnese, uma aula de anamnese, tá? Gente, eu quero que vocês assistam essa aula de anamnese. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Assistir ela 2 vezes. Sabe quantas vezes eu já assisti essa aula? Eu, Wilson, você que fez a aula, eu já assisti mais de 100 vezes. Eu sei o vídeo de trás para frente, de frente para trás. Eu quero convidar vocês a assistir. Sabe por quê? Às vezes você fica pensando que fazer uma pergunta é fazer um interrogatório com esse paciente. E não é nada disso, tá? Vocês vão ajudar o paciente de vocês a tomar a melhor decisão, vão mostrar para eles que você está preocupado com ele, que você está feliz em atender esse paciente. Vocês, gente, vocês duas aqui, são responsáveis por metade da venda da clínica. Quando eu falo metade, é metade mesmo. Porque se o paciente não tiver uma boa impressão, ele não fecha. Agora, quando ele tem uma boa impressão, ele já começou a comprar a clínica, começou a comprar vocês, começou a se sentir acolhido, começou a se sentir feliz, começou a se sentir bem, e aí ele avança para a próxima. Tá bom? Deixa ele relatar. A gente está com um paciente aqui, né? Que veio o esposo, veio o marido, aí ele trouxe a esposa, aí ela trouxe a mãe. Não conseguiu ainda trazer o irmão, mas hoje chegou o pai. O... Então achei Família, muito, muito legal, muito interessante família isso. toda. Depois, se vocês puderem, pega assim, faz um vídeo. Olha, eu tô aqui com a Eu Dona falei Maria, que tá? falei para ela que a gente está com pensamentos para fazer um vídeo, né? Porque em questão a isso, para falar, eu falei, Pamela, isso foi ótimo, porque veio o marido, a mulher, a mãe e o pai. Então, isso foi algo assim mesmo surreal. Algo que dá para a gente fazer algo bem legal, um vídeo para Bem postar, legal. para, né? Vai Legal. E aí, olha, se já veio a mãe, o pai, ainda dá para ver um sobrinho, dá para ver outras dar pessoas, dá para ver uma leva. É nessa aí que vocês crescem, tá bom? Tá joia? Gente, acho que deu tudo. nosso tempo aqui, deu tempo de vocês também, tá bom? Então Poxa, é o seguinte, tarefa para vocês, tarefa, tá? Decorar 5 verdades do paciente, vocês vão decorar isso, tá bom? E os 3 pilares: dor, desejo e objeção. Tá bom? Dor, desejo e objeção. Quando você for assistir o vídeo da Vanessa, lá da anamnese,
Você já vai encaixar nisso aí que eu estou te falando. O que que ela precisa? Quando ela precisa? Que hora que ela conectou? Qual que era a dor dela? Qual que era a objeção? Qual que era o desejo dela? Tá? Aí sabe o que que vai acontecer? Isso vai ficar mais claro para vocês. E aí, só depois de entender que eu quero que vocês comecem a aplicar, tá bom? Tá. Continua fazendo do jeito de vocês, mas a hora que você entender, você vai falar assim: Wills, caiu uma ficha aqui, isso aqui é super importante, a gente vai aplicar. Porque imagina o doutor chegar na avaliação, você já sabe. Uma pergunta que as pessoas me fizeram é o seguinte: Wilson, se o doutor vai avaliar a boca do paciente, por que que eu preciso saber o que que ele quer? Por que que eu pergunto o que ele quer? Sabe por quê, gente? Porque uma coisa é o que está aqui na mente, outra é o que está na boca. Se eu não alinhar o que está na mente, o que está na boca, o que está no coração e o que está no bolso, não faz negócio, tá bom? Às vezes o doutor entende só o que está na boca, mas ele não entende o que está na mente do paciente. Ele não entende a emoção do paciente, ele não entende o que está no bolso. Então, se eu entendo o que está no bolso, o que está no coração, o que está na boca, o que está na mente, eu vou fechar todos os tratamentos. Tá legal? Então, a tarefa é: eu convido vocês a assistir a aula de anamnese que está lá dentro da secretária faixa preta. Vai direto nela, depois você assiste as outras. Busca lá, tem uma listinha, aí você vai achar ela, depois você vai nas outras. Tá legal? Tudo bem. Fechado? Pergunta final aqui. Carla, por que que valeu a pena estar aqui hoje? Pelo conhecimento que você passou para nós, Uhum, pelo aprendizado, né? E pelas tarefas que a gente tem que fazer, né? Que vai somar muito, né, para o nosso dia a dia, né? tá legal. Então valeu a pena hoje, né? Já aprenderam alguma coisa aqui. Tá legal. Eriane, por que que valeu a pena estar aqui hoje? Valeu muito a pena, porque teve questões que você falou que eu vou rever muito, que eu faço e que eu não faço. Então, são Uhum, coisas que vai me ajudar bastante no meu dia a dia, nas abordagens com os pacientes. E a uhum. gente vamos para cima, Isso aí, gente. né? Vamos para. Fazer dar tudo certo e já deu Tá, certo. tá bom. Fechar Eu, muitos orçamentos de 100 mil, 200 mil. é isso aí. E dá para fechar. A primeira coisa, nós precisamos acreditar que é possível. Se a gente acreditar. E assim, como que eu acreditei que era possível? Eu vi alguém fazendo. Aí o dia que eu vi alguém fazendo, eu falei: peraí, ele faz tratamento de 20 mil. Doutor Marcelo lá mandou para mim um pacotão assim de dinheiro, um vídeo, né? Um pacotão de dinheiro. Eu falei: como é que você faz isso? Ah, eu faço assim, você sabe. Aí me explica. Aí eu fui lá e entendi. A hora que ele me ensinou, na semana seguinte eu fiz, tá? Então, se Ótimo. vocês entenderem isso, vocês vão fechar também. Amém. Legal? Gente, muito obrigado, viu? Uma boa tarde aí. Boa tarde, não, né? Aqui já é boa tarde, já é meio-dia já, ó. Aí é 11, né? Aqui a gente tá uma hora na frente, tá? Mas uma boa sexta-feira, um bom final de semana para vocês, tá bom? Amém. Qualquer Obrigada. dúvida, me chama lá no grupo, viu? Tá bom. Que Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.